Bom dia! Começa agora o programa Inovação e Negócios, diretamente da Record News para todo o Brasil. Não saia daí! Inovação e Negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Transformar uma empresa em franquia pode ser uma grande estratégia para escalar um negócio. Mas será que é tão simples assim? No quadro Em Foco de hoje, é sobre isso que vamos falar. E você, está começando a empreender? Então fique de olho nesse insight exclusivo que o Janguier Diniz tem para você. Bom dia, amigos obstinados. Está começando agora o programa Inovação e Negócios aqui na Record News. Veja bem, pessoal, o otimismo, ele passou ao longo das décadas a ter seu valor diminuído e até mesmo a ser desencorajado. Isso devido à sua associação com a ilusão e com a ideia de que se trata de algo pouco prático. Olha, sem dúvida, isso é um grande equívoco, viu? Ambos os conceitos lidam com expectativas e ideias que podem não ser realidade em determinado momento, mas que pode se tornar verdade. Manter o otimismo, no entanto, é bem diferente do que viver uma ilusão, viu? Como defendem grandes empreendedores, em linhas gerais, o otimismo é a escolha consciente de enfrentar os contratempos com muita esperança e confiança. Já a ilusão é uma forma de evitar a realidade, de fingir que os problemas não existem. Desse modo, meus amigos, é possível ser otimista e ainda assim ter consciência de tudo o que pode dar errado em determinadas situações. Você considera essas possibilidades enquanto planeja uma estratégia de ação. Uma das grandes vantagens do otimismo é tornar a jornada mais divertida. Ele serve ainda como uma lente que ajuda a ver o destino, de modo que torne o sucesso mais atingível e sustentável. Da mesma maneira, é possível sair em defesa da positividade. Dito isso, queridos amigos, fica mais simples entender que o otimismo e a positividade são aceleradores poderosos para quem deseja alcançar a riqueza plena. Essa é uma combinação que funciona como catalisador no processo de construção de um mindset vencedor e também de riqueza. O que realmente importa, meus amigos, é que o otimismo e a positividade, eles ajudam a enfrentar os desafios de maneira mais construtiva. Eles mantêm vivas a motivação e a determinação necessárias para se alcançar os objetivos, mesmo quando algumas coisas parecem impossíveis. São duas práticas que, acima de tudo, tiram o pensamento da ilusão, essa armadilha tão perigosa que ameaça vidas e carreiras. Pensar positivo impulsiona e faz agir, enquanto iludir-se aprisiona à espera de algo que aconteça. Cabe saber escolher por qual caminho seguir, meu amigo. Fique ligado, viu? Que eu retorno daqui a pouco para trazer um insight sobre uma pergunta bem interessante que eu recebi lá no meu Instagram. Acompanhe o programa, viu? Por falar em Instagram, por falar em redes sociais, se você ainda não é meu seguidor, entra aí no meu Instagram, @Janguier Diniz, e passe a fazer parte do ecossistema dos obstinados. Diariamente eu posto muito conteúdo de desenvolvimento profissional e empresarial. E esse conteúdo pode ajudar você a ressignificar a sua vida e a vida de sua empresa. Em Foco. Transformar uma empresa em uma franquia é um processo complexo que envolve diversos desafios, desde a padronização de processos até a expansão geográfica. É necessário desenvolver um modelo de negócio replicável, criar manuais operacionais detalhados e estabelecer uma estrutura de suporte eficiente para os franqueados. Além disso, a empresa deve se adaptar a diferentes mercados e regulamentações locais, o que pode exigir ajustes significativos na estratégia e nas operações. Nesse cenário, uma consultoria especializada pode desempenhar um papel crucial. Ela pode ajudar a formatar o processo de franquia, fornecendo expertise e um planejamento estratégico adequado para o sucesso-processo. No quadro Em Foco de hoje, vamos receber Thiago Bueno da Fest Consultoria e Expansão. E no Em Foco de hoje, nós vamos conversar com o Thiago Bueno, da Fest Consultoria em Expansão.
E o tema que nós vamos abordar é franchising. Como iniciar uma franchising? Tiago, seja muito bem-vindo ao Infoco. Obrigado. E para a gente já começar, eu quero que você nos responda: qualquer empresa pode ser uma franquia? Bela pergunta. Qualquer empresa pode ser uma franquia, às vezes não deve por conta de momento e de estrutura. Então, existem empresas que têm algumas barreiras, né? Um exemplo, eu tenho uma empresa onde eu sou o chefe que assina o prato e ninguém mais sabe fazer aquele prato. Dificilmente isso é replicável. Então, eu tenho como burlar isso e tornar isso replicável? Eu tenho, mas aí eu tenho que passar por um processo para que isso aconteça. Traz um pouco para nós alguns exemplos de que processos são esses. O primeiro exercício que uma empresa que quer se tornar uma franqueadora tem que fazer o meu negócio ele tem margens confortáveis para sustentar uma cadeia, né? Uma outra pessoa que também vai ter que lucrar, vai ter margem para isso. Outra coisa, a minha empresa ela tem mapeado a fórmula de sucesso, ela tem essa noção, ela tem essa ciência de qual é o elemento de sucesso, porque você só pode replicar aquilo que você conhece e domina totalmente, né? Então é interessante olhar para dentro da operação e ver qual é a tua proposta de valor para você ter o primeiro norte do que você vai oferecer ao mercado. Traz pra gente cases que que a FEST, né, Consultoria em Expansão, já realizou e que passou por esse processo e de repente até algum case que você olhou e falou, não, esse modelo realmente não tem como replicar. Case de não replicar, diariamente a gente recebe, né, algumas solicitações para fazer essa primeira reunião de viabilidade e muitas empresas a gente recusa, mas não no sentido de não querer ajudar, mas que elas não estão no momento de passar por esse processo ou o modelo de negócio não permite que aquilo replique porque está totalmente conectado e dependente de uma pessoa ou de um produto que não consegue escalar. Mas case positivo, eu fui executivo da WhatsApp, a WhatsApp é um case de expansão, né, de equity, fiz parte até do time da Master Franchising no México, fiquei lá por quase 5 anos e esse foi um case muito positivo, que me ensinou muito, mas que mostra que o franchising ele quebra até barreiras, né, de países, continentes, então é um modelo que permite com que você consiga chegar em outros lugares. Ótimo. E eu quero que você fale para nós também, dentro dessa formatação, como que a FEST, Consultoria em Expansão, ela contribui para que essa expansão aconteça? Vamos lá. Você passa pelo processo de formatação, onde é feito o desenvolvimento dos materiais para que você consiga replicar o teu negócio. Então, é feita uma análise de todos os processos que a empresa que quer ser franqueada precisa mapear. Então, é feito esse trabalho de identificação, manual de marketing, manual financeiro, manual de comercial, manuais de atendimento, né? Os POPs, que são os procedimentos operacionais padrão. Sim. Feito isso, é feito a modelagem desse negócio para entender o modelo que eu tenho hoje é o mesmo que eu quero replicar ou eu vou criar um negócio que seja um pouco menor e mais escalável. Então, aí, após isso acontecer, a gente participa desse primeiro momento e aí a FEST entra com a parte de BPO em expansão. Para você iniciar um projeto de expansão, você vai precisar de vários elementos. Você vai precisar de executivo comercial, você vai precisar de SDR, de um funil de vendas bem estruturado, bem desenhado. Sim. Você vai precisar também de uma agência de marketing ou de um executivo de marketing para pilotar todas as campanhas, posicionar a marketing e também fazer as campanhas de conversão direta, que assim dizemos, né? Que geram leads para converter. A minha empresa faz tudo isso num encapsulado só. Então, a energia que um empreendedor ele tem que ter pilotando sozinho tudo isso, desviando o olho dele do core, que é cuidar do negócio dele, e indo para um mundo novo, isso aí é muito ruim. Então, nesse processo inicial,
ele contrata a Fest para que eu faça tudo isso utilizando o know-how que eu tenho, utilizando uma equipe que já está ali pronta para colocar e lançar essa marca no mercado e escalar ela. E aí, nesse caso, por exemplo, esse franqueador, né? Ele não precisa ter uma estrutura interna. Ele pode contar com a sua estrutura. Não. Eu tenho vários produtos diferentes para atender aquilo que a empresa tem carência. Certo. Né? Então, desde criativos, marketing, atendimento, implantação do funil de vendas, o desenvolvimento do funil de vendas e até do playbook de vendas da própria franqueadora, que ainda não existe, né? Ele está lançando. A gente traz uma solução participando de variáveis, né, da expansão e trazendo aí uma despressurização tanto do tempo desse empreendedor quanto da parte financeira. Ele vai, por uma fração desse custo, ele vai contratar o serviço de uma consultoria de BPO, que é a minha. Franquia não quer dizer garantia de resultado. Sim. E um dos grandes problemas que existem entre franqueadoras e franqueados é um alinhamento de expectativa mal feito. Então, analisar o perfil do franqueado é fundamental para entender se ele tem condições de poder operar o negócio. O que a gente vê muito no mercado, muitas vezes, é a questão, a pessoa trabalha ali a vida toda, e aí ela aposenta, pega todo esse valor, coloca num modelo de franquia, escolhe ali um modelo de franquia, e muitas vezes ela não tem o retorno porque ela acredita que ela não vai trabalhar. Explica um pouco para nós isso, porque assim, é uma realidade, a gente vê muitos casos assim. Fala um pouco pra gente da sua visão sobre isso. Então, Luciana, é o seguinte, imagina só, uma franquia é uma empresa. Por mais que ela seja uma franquia, ela é uma empresa como qualquer outra. Sim. Ela tem alguns fatores de vantagem que encurtam o caminho, que é processos extremamente organizados e estabelecidos, já tem um coeficiente para você sair de algo de número, você já sabe de quantas pessoas entram na sua loja, quantas podem comprar, você já tem um track records, um caminho a que seguir. Agora, isso não quer dizer que você tenha que executar. O franqueado, ele é responsável por executar a fórmula que ele está recebendo. Franquear, toda franqueadora, ela deve ser uma empresa de educação, primeiramente, independente do segmento que ela esteja. Porque o papel do franqueador é transferência de know-how e do franqueado é aplicação desse know-how. Então, na minha concepção e de acordo com os valores da minha empresa, não existe empresa que é autogerenciável e que vai rodar sozinha. Óbvio, existe presença parcial, existe você atuar como gestor, mas não com a mão na massa, por exemplo. E na sua opinião, o que é mais interessante? É uma pessoa ela ter uma franquia de cada negócio, ter várias franquias, mas uma de cada negócio, ou ela ter uma franquia de um único segmento? É o seguinte, vamos pensar, existe um conceito que chama-se multifranqueado. Qualquer pessoa que tenha 3 ou mais operações de uma ou mais marcas, ele é denominado multifranqueado. Hoje no Brasil e em países que têm o sistema de franquia difundido, existem as holdings, os grupos de multifranqueados que têm e detêm várias marcas, né? No Brasil nós temos aí grupos que têm no seu conglomerado franquias da Puma, da Adidas, da Arezzo, no mesmo ecossistema. Porque essa pessoa, ela começa a entender o game, entender o business, e ela vai replicar aquilo em todos os negócios que ela atua. Em relação à questão de faturamento mesmo, né? Hoje, quando a gente traz para um cenário, quais segmentos que você entende que estão em expansão, para quem está pensando em adquirir uma franquia, por exemplo? Olha, é muito difícil falar de um segmento só, mas inegavelmente existem alguns segmentos que sempre se destacam, né? Então, no número de pontos de venda, a área de food service, que é a área de alimentação, é que ocupa o topo do franchise em relação à capilaridade, né? O maior número de unidades no franchise está hoje dentro dessa área. Mais um ano, a Cacau Show, por exemplo, obtém o primeiro lugar, né, como o maior franqueador do Brasil. O outro segmento que está muito em alta é a área de beleza e saúde. Né? O wellness no Brasil, nós somos o segundo país do mundo nesse segmento. No franchising também, a gente só perde para os Estados Unidos. E é um segmento também que, inclusive, ocupa o primeiro lugar em faturamento. Sim. A área de beleza e saúde no Brasil
Os dados atualizados agora da BF são 64 ou 68 bilhões em 2024 contra 48 da área de alimentação, que sempre ocupou o primeiro lugar, mas ela vem perdendo espaço, mas elas não competem, que são áreas completamente diferentes, mas a robustez aí da área de beleza e saúde e wellness no Brasil tem tomado uma proporção muito grande. Mas muito mais do que um segmento, uma pessoa que está procurando investir em uma franquia, ela tem que entender alguns elementos. Algo que tem um mínimo de familiaridade com ela. Você tem que se imaginar num negócio de algo que você goste. Você não precisa conhecer, mas você tem que ter um prazer de frequentar pelo menos do aquilo. segmento, né? Tem que gostar. Então, normalmente nas consultorias a gente costuma falar, tenha um modelo como se você fosse franquear, já desde o início. Sim. Traz um pouco da sua visão sobre isso para nós. Eu acho isso sensacional, porque o trabalho de formatação para você se tornar uma franquia, ele já vai identificar gaps que você precisa corrigir para replicar algo correto para o seu franqueado. Exato. Só que isso vai te mostrar e vai elevar o seu padrão interno já. Sim. Você vai conseguir estabelecer processos melhorados na tua própria operação. Sim. Você vai conseguir trazer sistemas otimizados para a sua própria operação. Sim. Você vai desenvolver um playbook de vendas para o teu próprio time, que já faz aquilo às vezes de maneira intuitiva, né? Um grande erro de empresários é não metrificar os seus negócios. E até um ensinamento do nosso mestre Janguier, que ele traz para nós muito essa questão, mesmo que você ainda esteja com a sua empresa na fase infantil, na infância, olhe para a sua empresa na fase madura, já estruture na fase madura. Então, vem muito em linha com esse pensamento também. Com certeza. Se comporte como você gostaria de ser, né? Exatamente, se comporte como você gostaria de ser. Pessoas, processos e sistemas, é isso? Que você acredita que é o sucesso? É isso. As pessoas, a empresa são um conjunto de vários CPFs, né? E fala para nós um pouco da associação que nós temos no Brasil, que traz todo o know-how aí para essa questão do franchising. A Associação Brasileira de Franquias. A ABF é a maior instituição de franquias do mundo. Ela detém a maior feira de franquias do mundo. Ela é um órgão que é muito parceiro do franqueado. Ela não é uma regulamentadora, como algumas pessoas imaginam. Ela não tem um papel de fiscalização, mas ao mesmo tempo ela mantém um padrão elevado. Então ela tem diversos selos que você pode trazer uma auditoria da ABF para dentro do teu negócio, tanto para você se qualificar e ter ali, né, uma chancela de qualidade. Hoje o presidente da ABF é o Tom, né? O Tom ele também é o CEO do Grupo Trigo, né, Spoleto, entre outras marcas, e que traz uma visão de skin in the game, né? Ele vive isso há muitos anos, estruturou uma grande franqueadora, então é um cara que também traça ali todo o escopo do que ele vive para os seus associados, né? Então é importante você fazer parte sempre de ecossistemas, né? Sim, com certeza. O Janguier, ele vive ecossistema, ele é de uma área de franchising, por exemplo, que é educação, né? Sim. E ele vive isso em todos os seus negócios. A educação é a base se você for olhar. E, voltando um pouquinho na sua pergunta, a educação é uma ótima área para se investir no franchising também. Também, né? Mas para a gente finalizar, eu quero a sua opinião. Franquear um negócio ou tracioná-lo com rede própria? Bom, eu sou muito suspeito para falar. Eu sou um defensor assíduo do franchising por inúmeros motivos. Mas tudo depende do teu escopo, da tua capacidade de investimento, da tua capacidade de gestão e de verticalização da sua operação. Então imagine o seguinte, um simples exemplo. Você tem um negócio que você gasta de 300 a 500 mil para abrir uma unidade. Para você abrir 10 unidades, você vai gastar de 3 milhões a 5 milhões. No franchising, você faz o mesmo movimento, recebendo com riscos diluídos, mas você tem algo que chama-se velocidade e direção. Você consegue estruturar velocidade e direção através do franchising, porque você tem parceiros de negócios que são os franqueados ali, sendo as pessoas que vão cuidar dos padrões de maneira que você não faria à distância tão bem. Você vai transmitir esse know-how e ele vai replicar. E o outro ponto é o equity, né?
quanto vale a sua marca com 10 unidades próprias ou quanto vale a sua marca com 10 unidades próprias e 90 franquias espalhadas pelo Brasil inteiro. Ou seja, dá para você misturar os dois modelos. Com certeza, uma coisa não anula a outra. Sim. Muito pelo contrário, o franchising e as unidades próprias, elas se complementam. Às vezes existem as flagships, que são essas lojas conceito grandes que existem, que posicionam a marca e vendem um conceito que ajudam até nas outras unidades. Né? Perfeito. Com certeza você vai ter que voltar para a gente continuar esse papo. Com todo prazer. Obrigada pela sua presença, Thiago. Eu que agradeço. E o Inovação em Negócios volta já. Inovação em negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. E a pergunta de hoje do Instagram vem de Brasília, Distrito Federal. E por falar em Instagram, se você ainda não é meu seguidor, entre aí, @JanguiaDiniz. Lá eu posto dicas valiosas, viu? Dicas sobre desenvolvimento profissional e escalabilidade empresarial. Então vamos à pergunta. A pergunta de Ricardo Mendes de Souza. Ele é CEO de uma importante empresa e tem uma questão interessante. Ele diz: Janguier, eu estou pensando em deixar o meu cargo atual para abrir o meu próprio negócio. Vale a pena abandonar a estabilidade e seguir empreendendo empresarialmente? Veja bem, Ricardo, isso aconteceu comigo, né? Eu era juiz federal e queria empreender também. E você vai compreender o que eu fiz, né? Antes de tomar a decisão, meu amigo, teste sua ideia enquanto está empregado. Comece com um plano bem estruturado e valide o mercado. Se os resultados forem positivos e você se sentir seguro, essa transição pode ser um bom passo. Foi isso que eu fiz. Eu permaneci no cargo de juiz, depois de procurador e fui empreendendo paralelamente. E se você quiser se aprofundar nesse assunto, Ricardo, ou em qualquer matéria de escalabilidade empresarial, por que você não participa do CSE, o Código Secreto da Empresa? O meu programa de escalabilidade empresarial, que é ministrado numa imersão presencial de 3 dias. E essa imersão pode mudar a sua vida e a vida da sua empresa, viu? Basta acessar o QR Code na tela para se inscrever. Pessoal, o programa de hoje está se encerrando, viu? Mas amanhã estaremos de volta. Firme o passo, pega o ritmo, seja obstinado que dá. Inovação em negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil.